Olá, pessoal! Nas últimas aulas, nós apresentamos para vocês o conceito de soma de convolução e agora vamos ver alguns exemplos e propriedades desta operação muito relevante para várias aplicações em processamento de sinais. A soma de convolução, como foi apresentada anteriormente, ela é composta desta operação, que é um somatório de produtos entre a entrada x e a resposta ao impulso de um sistema Lit H. Okay? Observe que nesse somatório de impulso a variável de soma é o K, portanto, nesta primeira versão, o X está sendo utilizado sem rebatimento, enquanto que a resposta ao impulso H está sendo rebatida e atrasada para a posição enésima. Okay? Na outra implementação equivalente da soma de convolução, acontece que o H é mantido, né, não é rebatido, e quem é rebatido é a entrada x, ok? As duas versões são equivalentes e, dependendo da situação, vamos usar uma ou outra. Então, esta operação soma de convolução, ela é também vista muitas vezes nos textos com essa representação aqui, que é uma bolinha com asterístico dentro. Isso aqui não representa uma multiplicação, isso aqui é a operação convolução, ok? Entre a entrada x e a resposta ao impulso h. Algumas propriedades interessantes da soma de convolução é a propriedade comutativa, associativa e distributiva. Então vamos ilustrar rapidamente o que significa estas propriedades. Por exemplo, aqui está indicando que tanto faz a ordem que você faz a operação soma de convolução, portanto ela é comutativa. Você pode entrar com x operando na resposta ao impulso h, ou pode pegar o sinal h, que representa a resposta ao impulso, como sendo uma entrada e convoluir com x, que agora vai representar, por exemplo, a resposta ao impulso de um sistema, como está ilustrado aqui. Ó. Entra x um sistema com resposta ao impulso h, ou entra h com um sistema com resposta ao impulso x. Ambas as formas são equivalentes, portanto, esta é uma propriedade comutativa da soma de convolução. A outra propriedade interessante é a propriedade associativa. Observe que se eu fizer a operação x convoluído com h e depois convoluído com y, é a mesma coisa que eu fizer h convoluído com y e o resultado disso convoluir com x. Dá na mesma, portanto, a ordem aqui não importa novamente. Temos a entrada x com um sistema h e depois com o sistema y. Eu posso fazer a convolução dessas duas respostas ao impulso e depois aplicar a entrada ao resultado desta operação aqui e vai dar o mesmo resultado. Portanto, nós temos a propriedade associativa também para a operação soma de convolução. E a terceira propriedade importante é a propriedade distributiva. Então, se eu entrar com o sinal x num sistema, certo? Onde a resposta ao impulso é soma de h com x, o que eu vou ter? Eu vou ter esta primeira expressão do lado esquerdo. Se eu agora observar que eu posso distribuir essas operações, em vez de operar x convoluindo com a soma dessas duas respostas de impulso, eu convoluir x com h e depois x com y e somar as duas dá o mesmo resultado. Portanto, isso aqui representa que a soma de convolução tem a propriedade distributiva. E nós vamos explorar essas propriedades logo a seguir em sistemas conectados, ok? Novamente, observem a definição da soma de convolução. Temos a primeira versão, onde temos h rebatido multiplicando x e no somatório está na variável k. Então, nós temos um somatório de produtos aqui, da mesma forma como na segunda versão. Contudo, observe que nesse caso, quem está rebatido é x em relação a h. Vamos interpretar esta operação para entender bem o que está acontecendo nesse processo. O que acontece na primeira versão é que você vai rebater o h na variável k. Você vai rebatê-lo e vai atrasá-lo de n períodos. Ok? Depois vai multiplicar por x, certo? X de k. E o efeito seria a multiplicação de x de k com h de k, que dá um valor v de k, que é um produto. E nós temos vários produtos dependendo dos sinais envolvidos na operação soma de convolução. Ok?
Então, vamos ver graficamente esta operação. Então, nós temos o rebatimento da função h, que é a resposta impulso do sistema LIT. Tem um atraso, certo? Gerando o h rebatido e atrasado. Multiplico pela entrada na variável k, certo? E tenho o v de k. E faço um somatório em k, dando o resultado para cada posição n. Então, nesta operação nós temos atrasos, rebatimentos, somas e multiplicações para realizar a operação soma de convolução. Vamos aqui ilustrar a soma de convolução com um exemplo específico para ver como isso ocorre no somatório de produtos. Por exemplo, considere um sinal x de n definido como sendo igual a 1 entre os índices 0 e 5 inclusive. Então está aqui ilustrado graficamente, entre 0, n igual a 0 até n igual a 5, nós temos uma constante igual a 1, ok? Depois é tudo zero. Já o outro sinal, ele vai ser um sinal decrescente, começando com 1,8 e vai até o valor de 1,8 menos 0,3 vezes 5, que dá 0,3. Então ele vai de 1,8 até 0,3, variando de n igual a 0 até n igual a 5. Esses são os dois sinais envolvidos. Eu vou operar a soma de convolução nesses sinais e vamos ver os resultados graficamente. Tá? Então nós vamos operar esses sinais com a operação soma de convolução. Então observe aqui os sinais. O primeiro sinal, o x de n, eu vou rebater agora, em vez de rebater o h, que está aqui ilustrado, para n igual a 0 até n igual a 5, aqui nós temos o h. E aqui está o x rebatido e deslocado na posição menos 4. Ok? Então, eu vou usar a segunda forma da soma de convolução. Quem vai ser rebatido aqui é o sinal de entrada. Aqui representa os produtos, certo? Naquela posição ali. Aqui representa a saída específica no ponto menos 4. E aqui representa todas as saídas, ou seja, o sinal completo, y de n, na enésima posição. Então, nesse caso, observa, o somatório de produto vai dar zero, porque não existe superposição no eixo K. Então, vai dar isso vezes zero, tudo isso vezes zero, vai dar zero, é tudo zero, a primeira exemplo aqui. Só vai ter alguma coisa diferente de zero quando houver superposição entre o x rebatido e o h. Então, nesse caso, ainda não ocorre superposição para n igual a menos 1. Então, não existe superposição, então é tudo zero, os produtos são zeros, o resultado nessa posição é zero e ainda não temos nada na saída. Quando acontecer a primeira superposição, para n igual a zero, nós teremos um produto para somar. 1 vezes 1,8, que está aqui ilustrado, esta saída para explicitamente no ponto zero, e aqui está o sinal, neste momento, para n igual a zero. Okay? Continuando, andamos mais uma amostra para frente, deslocamos o x, que já está abatido para a posição 1, nós vamos ter dois produtos, 1,8 e 1,5, a ser somado, dando a saída neste ponto específico. Então eu tenho agora todas as saídas, eu tenho a anterior e a recente para n igual a 1. Então temos para n igual a 0 e n igual a 1, já temos duas saídas neste momento, ok? Continuando a operação, andando mais uma amostra para frente, na verdade, até a posição n igual a 3, são uma, duas, três, 4 amostras para frente em relação a zero. Temos 4 produtos a serem somados, dando este resultado, e vai ser posicionado para n igual a 4 aqui na saída. Então, nós já temos 4 saídas neste exemplo. Okay? Continuando dessa forma, nós veremos que todas as saídas serão gradativamente, calculadas da mesma maneira, até o momento que não haverá mais superposição entre o sinal x rebatido, em vermelho, com o sinal em azul aqui, que é o sinal H, que é a resposta do impulso do sistema LIT. Então nós estamos vendo aqui a progressão dos resultados, enquanto houver superposição, haverá produtos a serem somados, portanto, coisas diferentes de zero serão apresentadas na saída. Até esse momento, onde não... estamos no último momento que ainda existe um produto a ser somado. A partir daqui não haverá mais produtos diferentes de zero, portanto a saída não
será mais alterada, será sempre igual a zero a partir daquele ponto, que é o que acontece aqui. Ó. Nós temos para n igual a 12, 13, assim por diante, esses valores, né, de deslocamento do n vai causar uma superposição igual a zero, portanto, daqui para frente não haverá mais saída. Observe que nós temos um sinal de comprimento 6 e o outro também de comprimento 6, ou seja, eles começam em 0 e terminam em 5, ambos. O que vai dar na saída? Nós temos um sinal de 6, outro de 6, dá 12 menos 1, estão 11 amostras de superposição. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o comprimento da saída, ele é determinado pela soma dos comprimentos dos dois sinais menos 1, ok? Essa é uma regra importante que vai ser bem explorada mais à frente. Observe que, na prática, se a entrada, né, o sinal x ou a resposta impulso tiver comprimento finito, nós poderemos calcular a saída, se uma delas tiver comprimento finito. Tá? Se ambas tiverem comprimento finito, também teremos outra situação. Nós poderemos ter um comprimento finito na resposta. Ok? Contudo, se ambas tiverem comprimento finito, nós não poderemos usar a soma de convolução para calcular a saída do nosso sistema. Nós teremos que usar uma forma alternativa, por exemplo, uma descrição no domínio temporal, né, uma equação de diferenças, para poder calcular a saída. Não será possível usar, então, a soma de convolução quando ambas, a saída e a resposta ao impulso, são de comprimento infinito. Se uma delas for de comprimento finito, é possível calcular a saída do sistema usando a resposta, né, que é a soma de convolução, ou se ambas forem finitas, o comprimento da resposta também será finito. Ok? Ok, vamos ver mais alguns exemplos de operação de soma de convolução. Considere este caso aqui, onde eu escolhi um sinal retangular, aqui representado pela função h de k, e o outro sinal x de k, também retangular, do mesmo tamanho. O primeiro, que é o h de k, tem amplitude meio, e o x de k vai ter amplitude 1,5. Vamos ver como é que vai acontecer a soma de convolução para esses dois sinais. O que nós faremos? Nós rebateremos o x, como no exemplo anterior, e viremos desde o menos infinito até que ocorra uma superposição no eixo k entre a função h de k e a função x de n menos k. Observem lentamente o processo. Não ocorre superposição para n igual a menos 1. Agora, para n igual a 0, ocorre uma superposição. Observe a saída. Já apareceu, né, um resultado na saída. 1 vezes meio, que dá meio. Andei mais uma amostra. Agora eu tenho dois produtos a serem somados, ilustrado aqui no gráfico h de k, x de n menos k, né, o produto, naquele ponto k. Okay? Então nós temos aqui o resultado da soma de convolução para duas funções, né, que são pulsos retangulares de comprimento 10, começando ambos em 0. Então observe que à medida que nós temos superposição, vai haver, né, resultado. Interessante observar que o máximo ocorre justamente nesse caso, como os dois sinais têm comprimento igual a 10, ok? Vai justamente ocorrer quando os dois estiverem exatamente um dentro do domínio do outro, ou seja, estão um sobre o outro. Aqui nós vamos ter o máximo, digamos, produtos para serem somados e vai dar o valor máximo, como está ilustrado na figura em vermelho. Okay? Continuando, vamos andando com a função rebatida x de n menos k, deslocando, 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 e vamos observar o quê? Chega um momento que não haverá mais superposição, e a partir daí o sinal de saída vai ser 0 até o infinito. Então aqui é mais um exemplo. Eu posso trocar essas funções e vamos observar o processo agora, por exemplo. O que acontece se eu tiver o meu sinal de entrada uma função retangular, como é o caso anterior, e a resposta do impulso for o impulso unitário. Esse é um exemplo interessante. Vamos observar aqui. Se eu tiver impulso unitário, como h de k, se eu entrar com o sinal retangular, como foi definido antes, olha só o que acontece aqui. Estamos observando aí que na saída vai ter
o mesmo sinal de entrada. Eu posso trocar aqui a entrada, vamos botar outro sinal aqui para observar que isto é verdade. Se eu tiver outra entrada para a mesma resposta ao impulso, que é igual ao impulso unitário, vamos perceber o mesmo comportamento, ou seja, entra x e sai x. Então vamos escolher, por exemplo, a função sinc para a entrada, né? Função sinc, vamos lá. Olha só, entrei a função sinc, o que acontece na saída? Vai aparecer a mesma função sinc. Tá? Isso acontece para todos os casos, né? Porque nós vamos perceber que a convolução, podemos demonstrar rapidamente isso, que a convolução de qualquer sinal com o sinal impulso unitário dá o próprio sinal de entrada. Ok? Podemos fazer algumas brincadeiras, por exemplo, o que acontece se eu entrar com a função retangular e um sistema que tem este comportamento, impulso em 0 igual a 1, impulso em 1 igual a menos 1. Olha só que interessante. Entrei com o sinal retangular e olha o que vai acontecer. Saiu o impulso. Isso aqui é uma coisa que nós vamos analisar mais à frente quando estudarmos sistemas inversos. Ok? Então tem várias opções que nós podemos ver. O que acontece, por exemplo, se eu entrar função sinc, né, sendo convoluída com a função retangular. Vamos fazer esta outra operação aqui. Vou fazer rapidinho para não demorar muito. Olha só. Foi. Temos o comportamento agora da entrada, que é uma função retangular, e a saída é a resposta ao impulso é a função sinc. Observe o comportamento interessante que nós temos aí, certo? Temos uma função interessante, que é essa função sinc. Veremos bastante sobre esse tema, sobre essa função, quando formos estudar filtros. Ok, pessoal? Então a convolução é muito importante. Vimos alguns exemplos aí de como ela opera. E mais à frente, nos próximos slides, vamos ver outras propriedades e aplicações da soma de convolução. Operação fundamental em processamento de sinais. Até breve.